és o Senhor. Olá, olha nós aí de novo, para continuarmos o nosso estudo sobre o que é a igreja e seus sacramentos. Então, que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Deus e de Cristo, nosso Salvador, estejam com todos nós. Eu sou o pastor Paulo Rogério, falo diretamente de Boston, e hoje nós vamos estudar sobre a ceia do Senhor. Vem comigo. Ok, PowerPoint. Ok. Sacramentos ordenados à igreja. Hoje, na nossa aula número 8, nós vamos estudar sobre a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É um ato de celebração da igreja e foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo na noite em que foi traído. Logo após ter celebrado com os discípulos a última Páscoa, ele instituiu o que a Bíblia chama a ceia do Senhor. E mais uma vez aqui eu vou te cutucar. Tem jeito de você tomar a ceia em casa sozinho? Jesus não instituiu a ceia sozinho. Ele estava rodeado dos seus 12 apóstolos. E isso perdura pelos séculos até agora, os nossos dias. São quase 2000 anos. Então, são quase 2 séculos. Então, veja bem. 2 séculos, não, desculpa. São 2000 anos, cada século é 100 anos. Então, é o seguinte. A ceia só é celebrada, como diz Atos 2:42, na comunhão e no partir do pão. A igreja estava reunida. Então, cada um sendo igreja, se reuniu. E aquele punhado de pessoas que faziam isso, o partir do pão, então não era uma pessoa só, eram diversas pessoas, eles traziam à memória aquilo que Jesus, nos seus últimos dias, né, ou antes um pouco da crucificação, instituiu. Então, a instituição da ceia é para a igreja em comunidade, para a igreja em conjunto. Ok? Alguns casos particulares, não é? Ligados, às vezes, à distância, ligados, às vezes, à saúde, né? Daquele irmão, daquela irmã, alguém responsável da igreja, uma ou duas ou três pessoas, é bom que seja no mínimo 2 pessoas, leve a ceia a esse irmão, a essa irmã que, por algum motivo, ela não tem como comparecer regularmente à igreja, mas ela entende o que é igreja em comunidade. Então, esses irmãos levam lá e estão em comunidade, porque a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por isso, eu, como pastor, eu aconselho que seja pelo menos 2 pessoas que leve a ceia aos necessitados da igreja, né, que não podem estar em comunidade participando dela. Mas nós vemos que o coração está em comunidade e não ligado na individualidade. A individualidade, às vezes, nos priva de alguns momentos maravilhosos, de alguns momentos que Deus fala profundamente conosco, que nós estamos ali para adorá-lo, porque eu quero ser igreja individual. Então, você está perdendo um grande privilégio. E um grande privilégio, né, em situações normais, é participar da ceia
do Senhor. E ela foi instituída pelo Senhor Jesus. E a partir daí, pelo mandamento de Jesus, ela foi incorporada à igreja que começa lá em Atos, com poucas pessoas, mas o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então vamos lá. Então está aqui, ó, Lucas 22. Há outros textos nos outros evangelhos que falam também sobre a ceia que o Senhor realizou com seus discípulos antes, né, da sua crucificação. E antes da sua crucificação, ele deixou a ordem de pregar o evangelho. Não, desculpa, ele deixou a instituição da ceia. Então, Lucas 22, 19 a 20, diz o seguinte: E tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. Quer dizer, ali abriria um novo tempo que nós chamamos de igreja, onde estão gentios e judeus, não há mais separação. Então, voltando ao versículo 20, para nós não perdermos a linha de pensamento. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. Então, o Senhor Jesus, nesse ato, ele instituiu o partir do pão e o tomar do cálice como um momento em que a igreja se reúne para trazer à memória o seu sacrifício. Porque ele fala no final do versículo 20: No meu sangue, que foi derramado por vós. É trazer à memória o seu sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar. Então, aqui está a instituição da ceia do Senhor, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Bem, a ceia, né, esse sacramento da igreja instituído e colocado como Jesus para nós fazermos, então é um mandamento de Jesus para a igreja, nós podemos separar pelo menos 3 pontos importantes do porquê que a igreja celebra a ceia do Senhor. Então, veja bem, a ceia é do Senhor. A ceia não é da igreja local ou física. A ceia não é do pastor, a igreja não é do líder, mas a ceia, quando nós nos sentamos para participarmos dela, ela é do Senhor. Por isso, depois nós vamos ler a responsabilidade de comermos o pão e tomarmos o cálice. Mas vamos a esses 3 pontos que eu separei aqui como os mais importantes, não é? A ceia é um memorial. No texto que nós lemos, isso fica bem explícito. O Senhor disse: Fazei isto em memória de mim. Então é memorial, é lembrarmos de Jesus. Nós não temos que lembrar de mais nada. Nós não temos que lembrar de orar por cura, nós não temos que lembrar de orar pelo irmão que está doente, nós temos que não lembrar desse momento, não lembrarmos das dificuldades da igreja. Este é o momento dedicado exclusivamente ao que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não é momento de pedirmos por coisas que não estão relacionadas à memória de mim, à memória de Cristo. Ele é muito claro e enfático, e as igrejas, as lideranças das igrejas, têm errado,
tem misturado isso, tem trazido coisas para a ceia do Senhor que não devem ser feitas no momento da ceia do Senhor. É lembrarmos dos seus sofrimentos e morte. É lembrarmos do seu corpo oferecido na cruz e do seu sangue derramado por nós. A cena do Calvário é tudo o que de sagrado com ela se relaciona. Passa pela mente dos que participam da ceia. Então, nós devemos lembrar apenas daquilo que Cristo fez por nós. Nós temos reunião de oração, nós temos estudo bíblico, nós temos outros momentos da igreja, em que nós estamos lembrando das coisas relacionadas a esses cultos. Mas o culto, a ceia do Senhor, é exclusivamente para fazer isto em memória dele. Então, repetindo, não é momento de pedir, não é momento de orar por qualquer outra coisa, a não ser adorar e louvar aquele que nos salvou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que através do seu corpo e do seu sangue é que isto aconteceu. Então, pastores, prestem atenção de como estamos celebrando a nossa ceia. Ela é para o Senhor e não para nós. Ok? Ao lembrarmos da paixão do Senhor, não podemos deixar de adorar e louvar a Deus. Portanto, a ceia do Senhor é um culto de adoração pública, um culto para o adorarmos por tudo que ele é e por tudo quanto fez por nós. É um momento reservado para que o nosso pensamento seja elevado aos céus por esta causa, a causa do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, em que ele deu o seu corpo, que ele derramou o seu sangue por nós. Prestemos atenção. Bem, a ceia do Senhor também é um testemunho público da unidade do corpo de Cristo. Por isso eu disse, não tem como fazer isso na individualidade. Isso é feito na comunidade. O pão é o símbolo do corpo de Cristo. O cálice, outro símbolo, testifica que é um com todos os que foram purificados pelo sangue de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios? Olha a instrução do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 10, do verso 16 ao verso 17. Diz assim, 1 Coríntios 10 e o verso 16. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? Olha o poder que nós temos. E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Você consegue ser corpo de Cristo só em casa? Está falando do corpo. Você em casa é só um pedacinho. Aqui está falando do corpo, então está falando de todos os membros. Olha o verso 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Quer dizer, todos nós participamos desse momento que se chama ceia do Senhor. Todos nós. Quando você é individualidade, quando você está em casa, não espere que você esteja cumprindo esse mandamento, essa ordenança, essa palavra do apóstolo Paulo. Vou reler o 17 de 1 Coríntios 10. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Somos um só pão e um só corpo. Então, somos da ideia de quantidade. E quando nos reunimos, essa quantidade de pessoas,
10, 20, 100, 1.000, 2.000, 30.000, não sei. Mas quando nós nos reunimos para celebrarmos a ceia do Senhor, nós nos tornamos um só corpo, pois todos participamos de um mesmo pão, que ele é repartido entre nós, juntamente com o cálice que é repartido entre nós. Não espere cumprir o mandamento, a ordenança da ceia do Senhor na sua casa. Ela precisa de ser compartilhada com os nossos irmãos, da qual nós temos comunhão. E a comunhão chama-se vivência. Ok? Outra coisa. A ceia nos traz a lembrança que Jesus está voltando. Por quê? A ceia do Senhor faz-nos lembrar que aquele que a instituiu, Jesus Cristo, ele vai voltar. Então, Paulo ensina à igreja de Coríntios, no seu capítulo 11, no seu verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, até que ele venha. Então, este momento em que nós estamos celebrando a ceia do Senhor, nós também estamos relembrando a sua morte sacrificial, mas também ele dá uma ordenança para a igreja. Nós devemos fazer isso até que ele venha. Porque a ceia terrena celebrada pela igreja, um dia o Senhor voltará para buscar os seus, para buscar a sua igreja, comprada com seu sangue, com seu corpo. E aí, nós vamos celebrar com ele nos céus. Essa é a nossa esperança. Igreja, preste atenção. É o momento talvez mais sagrado da igreja. É o momento em que nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor. Me desculpe, mas isso me emociona. Isso me traz a profundidade do amor de Deus demonstrado através do seu Filho, do amor de Jesus, demonstrado na cruz do Calvário para nos salvar. Igreja, vamos dar valor. Vamos celebrar da forma certa. Vamos celebrar o que é a ceia do Senhor. Vamos ter comunhão para que no partir do pão e no tomar do cálice nós realmente estejamos em comunhão uns com os outros, testificando que essa comunhão, testificando que somos um só corpo e que Cristo fez isso por nós. Na próxima aula nós vamos continuar, nós vamos falar sobre algumas considerações sobre a ceia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor traga a sua misericórdia sobre nós e que nos dê a paz e que nos abençoe. Amém? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.